Amém. A hora já vai longa, eu também não vou prolongar, porque já, se o culto acabasse agora, já estava ótimo. Sim. Porque Deus falou connosco, Deus nos aqueceu os corações, através de tudo o que foi dito e através também destes louvores. Amém. Nós vamos finalizar o nosso culto. Quando o Espírito Santo está no comando, há um fio condutor. E tudo vai através daquele fio condutor. E nem vai para a esquerda, nem vai para a direita. A gente sente uma harmonia em tudo o que é dito. E hoje, quando a irmã Paula começou a falar de fé, eu disse, oh Deus, como tu és maravilhoso. Porque é a continuação. Vamos continuar a falar de fé. Só que quando nós falamos de fé, nós podemos, vocês dizem, então, mas a irmã Ana já falou de fé. Não, há muitas maneiras de falar de fé. Como a fé se manifesta nas nossas vidas e como nós podemos viver através dessa fé que Deus coloca nos nossos corações. É viver de fé que eu vou tentar falar com os irmãos hoje. Amém? Então, mas em primeiro lugar é assim. Quando uma vez perguntaram, eu estava a falar com alguém, eu era nova convertida, estava aquele primeiro amor, aquele entusiasmo, aquele ímpeto, e eu estava falando com alguém que já tinha sido crente. Eu dizia, mas como é que é possível ter sido crente, agora deixaste de ser crente? Como é que isso é possível? Eu não entendia isso. Espírito Santo. E então, como é que eu te posso convencer a voltar a ser crente? E então, o Espírito Santo, através do teu exemplo. Eu só posso convencer alguém através do meu testemunho. Eu posso falar palavras lindas. Eu posso estudar coisas maravilhosas e chegar aqui e ter uma aula completa. E os irmãos, uau, que sabedoria. Mas isso não vai fazer efeito em ninguém. Se eu não tiver primeiro vivido aquilo que eu estou falando. Eu primeiro tenho que viver para depois poder transmitir. Amém. Amém? Amém? E é isso que eu queria que os irmãos tomassem atenção. Não é pela minha inteligência, não é pelo meu saber, não é pelo meu falar, é pelo aquilo que eu vivo. Amém. E que eu vivi. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 11. E o tema da nossa... O tema desta pregação é viver pela fé. O que é viver pela fé? Já muitos terão ouvido dizer, então irmão, está tudo... Eu vivo pela fé. Eu estou na fé. Eu estou a viver pela fé. Então vamos entender o que é realmente viver pela fé. Porque pelo aquilo que eu já vivi até hoje como crente, eu vi muita gente dizer que vivia pela fé, mas não vivia pela fé. Ela vivia por tudo menos pela fé. Amém? Então vamos entender o que é realmente viver pela fé. Diz assim, Hebreus 11, a partir do 1. Hebreus 11, 1. Yeah. Ora, a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém? Então, depois vem aqui vários heróis da fé, porque o capítulo 11 de Hebreus é sobre os heróis da fé. E eu queria... A nossa irmã Ana já destacou a Raab, que está no versículo 31. Pela fé, Raab, a metriz, não pereceu como os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Nós também temos, por exemplo, aqui no versículo 22, pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel. Portanto, ele já estava a ver que 400 anos depois iriam todos sair de Israel, e ele queria que fez com que os seus filhos prometessem que levariam os seus ossos, e eles levaram os seus ossos
pela fé. Pela fé, Noé construiu uma arca. Durante 100 anos ele construiu aquela arca onde nem sequer ainda chovia, ninguém sabia o que isso era. E ele construiu uma arca e todos se riram dele. E o que é que estás aí a fazer? Foram 100 anos. 100 anos de pregação sem conseguir alcançar uma alma. Ele apenas conseguiu alcançar a sua família. Mas ele teve fé e a fé fez com que ele chegasse ao fim e construísse a arca e toda a sua família e ele fossem salvos. Amém. Pela fé, ele não via, ele nem sequer via chuva, mas ele acreditou, ele teve fé. Aleluia. Acontece a mesma coisa nas nossas vidas e naquele que vive realmente pela fé. Eu comecei a dar o meu testemunho no último culto de mulheres e o meu testemunho naquela altura tinha como título Vencer a Morte. Eu dei testemunho em como a morte foi vencida quando o meu falecido marido morreu, como ele conseguiu vencer a morte. Eu não consegui vencer coisa nenhuma porque ainda estou aqui, não é? Eu não sei se vou chegar ao fim como estou, mas ele conseguiu vencer a morte. E depois vem a situação em que eu fiquei. E eu me coloquei nas mãos de Deus. E eu comecei a viver pela fé. Viver pela fé é tu não teres a certeza de coisa nenhuma. Só tens a certeza de uma coisa. Que Deus te vai sustentar. Aleluia. Foi na situação em que eu fiquei. Eu fiquei sem ter a certeza de coisíssima nenhuma. Como é que eu ia viver a partir daquele momento? Mas eu fiquei com uma certeza. Que Deus me iria sustentar. Amém. Mas não é só pensar, ai, Deus vai me sustentar e pronto, eu agora vou me sentar aqui no sofá e as coisas vão cair. Não. É a gente se colocar na posição de Deus. Orar, jejuar, sentir a presença de Deus e ouvir a sua voz. E quando Ele diz, vai ali, eu vou ali. Vai aqui, eu vou ali. Vai àquela pessoa, eu vou àquela pessoa. Mas eu já vou porque Deus foi adiante de mim. Eu não vou de minha autoria. E quando eu chego lá, eu nem preciso de falar. A pessoa já tem aquilo que eu preciso. Amém? Isso é viver pela fé. Agora, quando uma pessoa diz assim, eu vivo pela fé, como eu já presenciei, e a pessoa chega ao pé de um e diz assim, irmão, sabe, eu não posso andar no tram sem pagar, mas eu não tenho dinheiro, o irmão não pode comprar um tiquezinho. E o irmão constrangido vai e paga, não é? Irmão, sabe, tal e coisa e tal, o irmão não pode, e a página tantas já está, os irmãos todos envolvidos. E eles dizem, mas como é? Isso é viver pela fé? Isso é mendigar. E Deus não é Deus de mendiguice. Amém. Os filhos de Deus não mendigam. Amém. A palavra diz, nunca um justo mendigou o pão, nem a sua descendência. Amém. Foi a essa palavra que eu me agarrei. Amém. Deus, tu vais me sustentar, porque a tua palavra diz que nunca um justo mendigou o pão, nem foi desamparado. Amém, Jesus. Mas é preciso ser justo. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Não é? Amém, Jesus. É preciso ser justo. E o que é ser justo? É ser justificado por Deus. Amém, Jesus. É estar debaixo da ordem de Deus. Amém. É estar debaixo da ordem, da posição em que Deus nos colocou. Amém. Se Deus nos coloca numa determinada posição, então eu não devo reclamar, Deus, eu não quero. Amém, Jesus. Eu vou passar por uma situação terrível, horrível, eu não quero isso. Deus eterno, aleluia. E Deus diz, não, tu vais passar, mas eu vou te sustentar. Só tens que ter fé. Amém, Deus. Amém. Eu não via. Glória a Deus. Eu só sabia que eu tinha a renda para pagar, tinha a luz para pagar, tinha o carro para pagar, tinha uma dívida ainda para pagar. E eu, Deus, eu não trabalho. Espírito Santo. Como é que é? Como é que vai ser?
E nunca o pão faltou na minha mesa, nem as dívidas ficaram por pagar, nem a reza ficou atrasada, nada. Até hoje. Aleluia. Até hoje. Amém, Jesus. Deus às vezes ainda me dá mais do que aquilo que eu preciso. Amém, Deus. Surpresas. Glória a Deus. Eu não estou à espera e Deus... Veio. Eu vou ver a conta bancária. Oi, de onde é que vem isto? Glória a Deus. Mutualidade. Hã? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. É qualquer coisa atrasada, mas eu não sei. Glória a Eu Deus. também não conheço as leis daqui, mas eu também não me interessa saber. Amém. O que me interessa é que Deus provê todas as coisas. Amém. 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 E é assim que nós temos que fazer na nossa vida. Amém. É agarrar estes testemunhos daquele irmão, daquela irmã, está a passar por dificuldade, está, mas agarre-se com fé Amém. a Deus. Deus, eu não vou parecer. Deus, eu estou na tua casa. Deus, eu faço a tua obra. Deus, eu jejuo. Deus, eu oro. Deus, eu clamo. Deus, eu canto na tua casa. Eu dou sacrifício do louvor. Deus, aquele irmão vem, precisa e eu estou sempre pronta a ajudá-lo. Deus, assim, Deus. E tu agora vais-me. Deus não fica a dever nada a ninguém. É verdade, Senhor. No princípio, quando eu me converti, diziam isso. Deus não fica a dever nada a ninguém. Eu dizia, perdi tantas horas aqui, perdi tantas horas a fazer aquilo, e Deus não fica a dever nada a ninguém. Como é assim? Pronto, vem aquelas dúvidas, não é? Aquela coisa, não é? E hoje eu posso dizer que Deus não fica a dever nada a ninguém. Amém, Jesus. Mas tem uma coisa, a gente tem que se colocar nos pés de Deus. A nossa vida não pode ser já gerida por mim. A minha vida é gerida por Deus. Eu posso ter planos, posso. Mas eu digo assim, meu Deus, os meus planos têm que estar de acordo com a tua vontade. Amém? Glória a Deus. Os meus planos têm que dar de acordo com a vontade de Deus. Eu às vezes tenho vontade, e assim, meu Deus, eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero outro, eu vou fazer assim, vou fazer assado, mas será que isso está na vontade de Deus? Antes do meu marido falecer, nós tínhamos planos. Era mais 3 ou 4 anos de trabalho, pode depois ele ter a reforma dele, e então nós íamos para Portugal, lá para a casinha, que eu tenho lá uma casinha da aldeia, que herdei dos meus pais, e nós íamos para lá. Aquilo estava tão estudado, aquilo estava tão certo nas nossas mentes, que nós até discutíamos se íamos criar galinhas ou coelhos. Eu queria galinhas, ele queria coelhos. E aquilo estava tão certo na nossa mente que aquilo realmente ia acontecer, não é? Que bastavam mais 4 anitos e ele fazia 64, 65, e então ele pedia a reforma e nós, com o dinheirito da reforma dele, depois lá de Portugal, nós já nos governávamos lá, que nós vivíamos em função daquilo. As nossas conversas eram em função lá da aldeia. E vamos fazer isto na casa, e vamos fazer aquilo na casa, e vamos fazer assim, vamos fazer assado. Só que Deus tinha outros planos. Só que os planos de Deus eram outros. E de um momento para o outro ele foi. O plano de Deus era levá-lo e eu ficar. Para quê? Não sei. Só Deus sabe. Mas eu estou preocupada? Não estou preocupada. Amém. Não estou preocupada. Agora no final do ano eu tinha uma promessa de assinar um contrato. Eu não assinei o contrato. Deus, tu há de ter coisas melhores para mim. É porque aquele serviço não era para mim. Amém. É porque aquele serviço não era para mim. Amém. Eu digo, meu Deus, aquele serviço, mas tu deves ter coisa melhor para mim. Amém? Isso é viver pela fé. Amém. Quando nós vivemos pela fé, as coisas vêm à nossa mão. Amém. Como já também tivemos aqui vários testemunhos, coisas materiais que precisamos, a nossa despensa, também me aconteceu isso. Abrir o frigorífico e não ter nada. Meu Deus, eu não tenho nada. E passado 2 dias,
minha despensa está cheia. Amém. O pastor chegou à minha casa e ele tinha um carro de 7 lugares na altura, tirou os bancos de trás e quando ele começa a tirar as coisas que tinham mandado de Bruxelas para mim, eu fiquei, aquilo durou 2 meses. Foi mantimentos para 2 meses. Amém, Jesus. Amém? Amém. Outra igreja fez uma coleta também. O próprio pastor Albino chegou ao pé de mim também com uma coleta, sem eu precisar de pedir. Amém. Amém. Eu não precisei de pedir nada. Aleluia. Amém. As coisas foram ter à minha mão. Aleluia. Ainda hoje eu não preciso de pedir. Amém. Eu estava realmente preocupada. Meu Deus, agora o subsídio de desemprego só vem lá para o dia 10 ou dia 12. E como é que é? Deus já proveu. O dinheiro da renda da casa já lá está. Amém, Deus. Eu não sei de onde ele vem, mas já lá está. Amém, Jesus. Portanto, nós não... Glória. Viver pela fé é sim, é ter confiança. Amém, Jesus. Como Raab teve confiança. Amém, Jesus. Naquele momento em que ela escondeu os 2 espias que foram, os 2 israelitas que foram, ela escondeu-os. A polícia foi lá à casa, revistou tudo, mas não os encontrou. Se a polícia os tivesse encontrado, ela teria sido morta juntamente com eles. Mas ela confiou. Aleluia. Ela não conhecia o Deus, mas ela já tinha ouvido falar naquele Deus. Como Jó diz, eu te conhecia do que eu ouvia, mas agora eu te conheço porque eu te vejo. E ela naquele momento, ela conheceu o Deus porque ela viu. Amém. Ela viu o milagre da sua vida. Aleluia. Toda a cidade foi destruída, foi queimada, mas ela e a família dela ficaram de pé. Amém, Jesus. E ainda mais, ela ficou a fazer parte da genealogia de Jesus. Que grande honra. Amém, Jesus. Aleluia. Como Raab temos mais. Temos a Ruth. A Ruth ficou sem marido, a sogra, a Noemi, ficou sem marido, ficou sem filhos. As viúvas naquela altura o que elas tinham era mendigar. A Noemi resolveu voltar para Israel, para junto da sua parentela, que ainda tinha alguma lá, não é? E ela despediu as 2 noras que tinha, disse, olha, eu não tenho mais nada para vos dar, é melhor vocês voltarem para as vossas casas. Uma voltou, mas a Ruth disse, não, o teu Deus é o meu Deus. Reparem que a Ruth podia ter voltado para a casa dos pais, porque sabia que iria encontrar conforto, não é? Mas ela disse, não, o teu Deus é o meu Deus. Onde tu fores, eu vou. Ela confiou. Aleluia. Ela não sabia para onde é que a sogra ia, nem a própria sogra sabia para onde é que ia. Sabia para onde ia, mas não sabia o que é que ia encontrar, o que é que ia padecer. E estavam ali 2 viúvas, não é? E ela confiou. Ela confiou. Agora pergunto eu, será que ela confiou do nada? Será que ela confiou por confiar? Ou será que ela confiou pelo testemunho da sogra? Porque a palavra, se quem ler o livro de Ruth, vai ver que Aleluia. a Ruth era mais que uma filha para Noemi. Era apegada a ela. E uma nora só pode ser assim com a sogra se a sogra for assim com ela. Então aquela sogra daria um bom testemunho de Deus na vida dela, para a Ruth se apegar assim a ela. Então nós temos que dar bom testemunho. Aleluia. Nós não podemos dizer só, eu vivo pela fé. Não, nós temos que dar testemunho do que é viver pela fé. Aleluia. Quando um irmão vem, uma irmã vem, cheio de preocupações, eu não sei o que fazer, eu não sei assim, descansa. Vai aos pés do Senhor. Coloca tudo no seu altar. Aleluia. E tem confiança. Aleluia.
Porque Deus não deixará nenhum padecer. Aleluia. Ele é um Pai misericordioso. Ele deu o seu Filho por amor de nós. Então, se Ele deu o seu Filho por amor de nós, Ele vai agora deixar-nos morrer? Deixar-nos padecer? Grande Deus. Não. Não vai. Temos que ter confiança. Deus até fica triste se nós não tivermos confiança. Amém. Amém. Deus, aleluia. Um filho fica contente quando o pai tem confiança nele. A minha filha fica contente quando eu tenho confiança nela. Quando ela me pede algo, oh mãe, posso? E eu digo, podes. Eu estou a confiar nela. E ela vai fazer tudo para que essa minha confiança continue. Ela não me vai desiludir. Porque se ela me ama, ela vai fazer com que essa minha confiança continue. E Deus me ama. Então Ele quer que eu confie nele. Amém. Ele não vai fazer nada para que eu me desiluda. Pelo contrário, Ele vai continuar a alimentar ainda mais essa confiança, a alimentar ainda mais essa minha fé, a alimentar ainda mais essa minha esperança. Ele vai continuar a fazer tudo isso na minha vida. Ele não vai desiludir em nada. E se algumas vezes as coisas não correm como eu quero, a palavra também diz, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Então eu vou me agarrar a essa palavra. Se as coisas não estão a ser como eu quero, é porque isso não é bom para mim. Isso não é bom para mim. E Deus sabe aquilo que é bom para mim. Se Deus não fez com que eu assinasse aquele contrato, se aquele contrato não saiu, tinha tudo para sair. Eu era uma boa trabalhadora. Eu era flexível no trabalho. Eu nunca disse não a nada que me pedissem. Eu era uma pessoa que sempre chegava a horas. Eu era uma pessoa zelosa pelo aquilo que me davam para fazer. E no fim eu não assinei o contrato, nem eu cheguei a perceber porquê. Eu fiquei desiludida. Mas ao mesmo tempo eu pensei, se eu não assinei este contrato é porque não estava na vontade de Deus que eu ali permanecesse. Amém. Amém? Amém. Então vamos agarrar essa nossa fé. Vamos ser como Rafa. Vamos ser como Ruth. Vamos ser como Abraão. Abraão tinha tudo, era um homem rico, era um homem poderoso, tinha tudo ali à sua volta e Deus chegou ao pé dele, uma voz chega ao pé dele e diz assim, olha, sai daí, agarra na tua parentela, sai da tua parentela, agarra nas tuas coisas e sai daí. E ele foi. Que coisa louca, hein? Deus vivo. Que coisa louca. Como é que eu ouço uma voz a dizer, olha, sai daí, e eu saio? Coisa louca, hein? Mas ele saiu. E nós hoje sabemos quem ele foi. Aleluia. Moisés, a mesma coisa. Moisés foi criado lá no Egito, não é? Para ser faraó. Ele foi criado para ser faraó. Mas o sangue falou mais alto. E ele teve que fugir do Egito. Passou 40 anos. E ele vê uma sarça a arder. E ele vai lá e aproxima-se. E Deus fala com ele. Vai lá. Ele diz, vou aonde? Vai lá. Volta lá ao Egito e vai lá buscar o povo. Coisa maluca, não? Até eu fugi de lá. E agora Deus está a dizer para eu ir lá. Eu saí de lá fugida há 40 anos. E agora Deus está a dizer para eu ir lá. Ainda por cima ir lá e trazer o meu povo. Coisa maluca, não? Mas ele foi, ele obedeceu. Por quê? Pela fé. Mas agora também digo uma coisa, essa fé não é atributo meu. Essa fé é-me dada por Deus. Aleluia. Amém. E somente aquele que buscar, alcança. Só aquele que buscar, alcança. Por isso, meus irmãos, já foi dito o estudo, eu termino por aqui. Agarrem essa fé. Agarrem a certeza deste Deus maravilhoso que nós temos. Deste Deus que é superior a todas as coisas.
não é? A Bíblia é verdadeira desde o princípio até ao fim, desde a primeira palavra. Qual é que é a primeira palavra? Na minha Bíblia há muitas traduções, mas a minha Bíblia é no princípio. Então Deus é verdadeiro desde o princípio até onde? Qual é que é a última palavra? Qual é que é a última palavra? A graça do vosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, então desde o princípio até ao fim. Sempre. Quando Deus diz assim, Moisés diz, e eu vou dizer que tu és quem? Diz que eu sou. Sempre. Deus não foi, Deus não será. Deus é. Deus é presente sempre. Deus está lá num sítio. Eu imagino Deus assim, num sítio, sentado, em pé, sentado, ali, sentado, a olhar cá para baixo. Mas Ele está a ver tudo. Neste momento, Ele está a ver lá o Adão, Ele está a ver Abraão, tudo ao mesmo tempo, porque Deus não tem tempo. Ele está a ver Moisés, Ele está a ver Davi, Ele está a ver Jesus, a crucificação de Jesus, e Ele está a ver a mim, a nós, aqui agora, neste momento. Tudo ao mesmo tempo. Porque Deus não tem tempo, Deus é intemporal. Amém? Vamos agarrar esta certeza. Vamos ficar com esta certeza firme e vamos viver pela fé. Não é viver às custas da fé. Isso é mendiguice. Se alguém diz assim, eu estou a viver na fé, mas chega ao pé e diz, eu preciso disto, eu preciso daquilo, e o irmão fica constrangido e dá, isso é mendiguice. É mendigar. Mas a palavra diz, nunca um justo mendigou, nem a sua descendência. Por isso, aquele que vive pela fé não mendiga. Nem precisa de abrir a boca. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, meu Deus, por esta palavra que trouxeste aos nossos corações, Pai.